Fala galera da Tatame Fight Pavilion aqui no Arnold Classic. Duas figuras agora aqui comigo do Jiu-Jitsu, peso pesado. Daniel Affini, líder da Fratres Jiu-Jitsu. Pedrita, Juliano Pedrita, head coach. Vamos conversar muito aqui. Temos brasileiro daqui a 2 semanas. E eu quero saber como é que a Fratres vai vir para brigar por esse título aí no geral. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Juliano? Tudo jóia, Dai. Prazer estar aqui. Prazer Tudo todo bem, nosso. prazer. Daniel, eu queria que você começasse falando sobre a preparação da equipe Fratres. Maurício Oliveira entrou pro time para somar e chegando nesse brasileiro. Conta um pouco pra gente aí sobre essa chegada do Maurício Oliveira. É verdade, Dai, é verdade. Foi uma negociação árdua, foi um papos atrás de papos e concretizou com a vinda dele. Então foi uma alegria muito grande pra gente, porque ele soma bastante, um jiu-jitsu refinadíssimo, foi muito bem recebido e recebeu a gente muito bem. Então já deu pra ver nas primeiras impressões que foi fantástico, vai ser fantástico essa união. A adaptação foi de boa? Muito de boa, muito tranquilo. Então todo mundo gostou muito dele, trocou muita posição e informação com ele e vice-versa. Então a gente já conseguiu ver que o futuro aí tem muita coisa boa pela frente. Juliano, como é que está sendo o trabalho da parte técnica de liderar toda essa galera, principalmente os faixas pretas ali, que só tem casca grossa? Como é que tá a preparação de cada um deles já para essa reta final do brasileiro? Oi, Dai. A nossa equipe ela é muito sólida. Então, a gente tem os treinos sempre puxado pelo Rieder, pelo alemão. Faz uma configuração de treino muito boa. E agora, com a chegada do Maurício, se mistura um outro estilo e tudo é muito bem administrado. Eles têm uma boa preparação física. A nossa conduta com eles é uma conduta muito profissional, mas num segmento muito de família, entendendo toda a necessidade que eles precisam. E está sendo assim um aproveitamento 120%. Está tudo seguindo da forma que tem que ser. Daniel, eu vejo que hoje a Fratres vem investindo cada vez mais na equipe multidisciplinar dos atletas. Essa semana mesmo eu vi os atletas tendo acompanhamento com psicóloga. Eu acho que é fundamental a parte mental, porque não é só físico, não é só alimentação. A gente sabe que o mental conta muito, principalmente em grandes competições, como o brasileiro, o mundial. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora ali de decidir, né? O atleta tem que ter uma cabeça muito fria para decidir um placar que ele tá atrás ou que ele tá à frente, né? Eu queria que você falasse um pouco do investimento que a Fratres vem fazendo, não só em trazer o melhor dos atletas para o time, mas também com essa equipe multidisciplinar, alimentação, psicóloga, parte física, enfim, todo esse suporte. Ok. Dai, na verdade a pergunta é excelente e uma coisa que eu sempre falo, eu vou botar totalmente a humildade de lado, e quando eu falo que a Fratres hoje, dentro do seu processo, não tem uma equipe que vai se comparar, não tem mesmo. Tá? A gente pensa hoje num todo do atleta. Essa semana, para você ter uma ideia, nós levamos a eles a possibilidade de fazer um seguro de responsabilidade corporal, onde eles, num possível afastamento ou internação, o seguro vai cobrir as necessidades dele, coisas que nenhum atleta pensou ou cogitou de ter. Então, hoje a Fratres está preocupada com tudo que o atleta tem. A possibilidade dele se educar financeiramente, de fazer o inglês, se preparar não só para o presente, mas para o depois, né? Que hoje ninguém liga. Você é campeão mundial. Tá, você vai ser campeão mundial, e daí? No outro dia você tem que comprar pão, Exato. Você tem que comprar leite. Tudo né? continua, né? Tudo continua igual e não vai pagar com a tua medalha. O padeiro não vai querer. A Luísa Monteiro até falou isso quando ela foi campeã pan-americana. Ela fez uma postagem falando: galera, não se iludam, tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua e batem palma pra você só até domingo. Exato. Na segunda, Desceu do pódio. a realidade voltou ao normal.
Então, assim, a gente tem se preocupado com isso também, né? E com isso vem a parte de psicólogo para render mais, e não só para render mais, para se entender, para se encontrar dentro não só do mundo da luta, mas o que ele preenche em cada espaço dentro da sociedade, né? Então a Fratras veio realmente para profissionalizar, para mudar, né? E não é um trabalho igual a todos. A Fratras, eu digo, como eu falei no comecinho agora da minha dissertação, a Fratras realmente vem para ser a melhor equipe profissional de jiu-jitsu. Exatamente. A gente vê hoje no mercado do jiu-jitsu, Juliano, que algumas equipes começaram com esse trabalho de profissionalização, contratando atletas. A gente sabe que se manter nessa jornada é um processo em que muitos chegam, mas poucos continuam. E é importante, o que eu vejo na equipe Fratras é a união, né? É um trabalho extremamente profissional, em que você, como líder, está sempre ali acompanhando, treinando com os atletas, Pedrita também. Eu acho que, como você disse, o trabalho que vocês vêm fazendo é um trabalho para chegar e ficar, né? É isso mesmo. E assim, o que vocês acham hoje no diferencial para uma equipe como a Fratras? Tá vindo para se profissionalizar, ser a melhor hoje, né? Em termos de resultado, de estrutura, de atletas. Qual é o caminho que vocês estão traçando para não só chegar, mas para se manter? Olha, Dai, o nosso trabalho, como eu te disse, tem uma base muito sólida. O Daniel tá aqui e é o cara extremamente de uma cabeça, de uma estratégia profissional que chega a ser absurdo. E a gente mantém essa linha, colocando os atletas na cabeça deles, que não é o trabalho em si, a união, todo mundo sonhar o mesmo sonho, o mesmo barco para todos. Isso faz muita diferença. Eles entenderem que o profissionalismo da Fratras é algo que eles são muito importantes, mas mais importante do que isso é manter a regra. Essa regra, a gente sabe que é a longo prazo, mas vai fazer diferença, tanto para nós como para eles. É isso aí, eu acho que o Pedrita comentou com muita propriedade. Eu acho que a palavra hoje que rege o trabalho da Fratras, para não só conseguir resultados, mas se manter, é o que a gente sempre fala. É um trabalho de pé no chão e de paciência. Paciência, tá? né? Paciência principalmente. Degrau por degrau. Eu até passei por um episódio recentemente, onde eu fui desafiado por um pessoal do jiu-jitsu dos Estados Unidos, que me ligaram de forma meio desaforada, falando para mim assim: como é que você quer ser uma equipe grande mandando 5 pessoas só pro Pan-Americano? E eu falei para eles, você não conhece a nossa realidade. Exato. Você não sabe que eu estava preparando, que o nosso carro-chefe era o brasileiro, não sabia do nosso planejamento. E eu falei, e vocês virem tentar me induzir a levar o jiu-jitsu só para onde vocês querem, que é para os Estados Unidos, isso não vai acontecer. Sim. Eu tenho os pés no chão, eu sei que para conquistar o mundo, eu preciso conquistar primeiro minha cidade, meu bairro, minha casa, meu país, para depois pensar em conquistar o mundo. Eu acho que o trabalho da Fratras é um trabalho de degrau pós-degrau. Nunca a gente vai tentar subir do primeiro para o último, porque ou a gente vai se machucar, ou a gente vai rasgar a calça. Então, não dá certo. Então, degrau por degrau, esse é o nosso trabalho. E isso que você falou é algo que eu venho notando. Recentemente, a última etapa da CBJJE, o Cantareira, o Rider, que são atletas que foram medalhistas europeu, já mundial, estavam lá competindo na CBJJE. Esses dias a gente estava falando que é um ponto muito importante. Não adianta você chegar no mundial, no europeu, se você não passou por um campeonato de uma federação local, um campeonato menor. A importância de se testar, de fazer daquela competição uma competição teste. O Rider mesmo lutou lá e ele encontrou um cara muito duro, em que ele se surpreendeu, era um atleta master. Então ele falou, Dai, realmente
Hoje ninguém tá de bobeira nas competições. Isso é verdade. Então eu vejo que toda a equipe não vai só para a competição principal, mas ela vem na competição de base, né? As federações. Claro. E tem que ser assim, né? Porque é o que eu tava falando. É um par e passo, é passo após passo. E isso que faz a diferença hoje dentro da nossa realidade e do nosso trabalho. A gente sabe onde quer chegar, mas para chegar lá, a gente sabe as etapas também que a gente tem que cumprir. Então é isso que a gente faz. A gente sabe onde vai, sabe cada passo que dá. Por isso que é um trabalho de paciência. Exatamente. E também a questão do Pan-Americano, alguns atletas não foram por questão também de visto. Pois é, tem esse detalhe, eu esqueci de comentar. A gente está hoje colocando a possibilidade de muitos atletas que não tinham visto, tirar os vistos, o Pédio, se preparar, o Cantareira, a Camila, que é nosso time A, que não tinham vistos. Então assim, o cara quando me desafiou, nem ele sabia da nossa realidade. Daniel, eu vejo que hoje quando vocês chegam na competição, antigamente era muito ali por detrás, agora eu até falo com o Pedrita, né? Ele tá ali de frente, tem as questões de regra, arbitragem. O competidor hoje é muito importante, não só saber da técnica, entrar ali para jogar, mas ele tem que estar muito consciente da regra, né? E como vocês também vêm trabalhando, vocês já conversaram com os atletas a questão de estudar a regra, entender mais a regra, ainda mais no alto rendimento, em que você não pode errar. Bom, a gente sim, tem muita resenha, muita conversa, temos curso, vai ter um curso ministrado por um cara bem experiente com isso lá. E a regra hoje é muito importante, muito. O jiu-jitsu hoje é muito dinâmico, né? Muita vantagem. A interpretação também, a regra tem a interpretação. A interpretação é algo assim absurdo, para falar a verdade. E a gente está bem inteirado nisso. Nossos atletas estão bem conscientes das regras, de como o jogo tem que ser jogado. A gente tem um grupo de scout, onde a gente se prepara bastante, a gente analisa, como o Pedrita mesmo comentou, a gente vai ter um seminário de regras com um árbitro top aí do cenário mundial, onde ele vai lá expor pra gente algumas coisas. A gente sempre está antenado, mas o mais importante, eu falo sempre, o mais importante não é só você conhecer a regra, mas é você também não deixar o coração falar mais alto. Exato. Porque eu tenho tantas vezes que eu sei de grandes mestres que eu respeito, que estão ao meu lado às vezes, e para defender uma posição de um atleta, ele pede pro atleta dele fazer 4 pontos sem ter nenhum ponto do meu. Então ele põe na 50, o atleta dele levanta, voltam os dois, ficam os dois deitados, levanta de novo, ele pede de novo. Então assim, não é nem questão de não conhecer, é que o atleta, o coach, né, o mestre, ele acaba se deixando levar e fala cada bizarrice que você não acredita. Então assim, não é só desconhecimento da regra não, eu acho que o problema que falta pro pessoal é começar a ser, assim como a gente fala do trabalho da Fratras, é começar a ser um pouco mais profissional também dentro do tatame. Entender que se você tomou uma posição, se o juiz deu, respeita, fica quieto e continua seu trabalho. Isso é o que a gente mais fala hoje dentro da Fratras. Você acha que, você tocando nesse ponto, a gente que está muito presente ali na competição, a gente vê por parte de professores ou atletas a falta de respeito, né? O jiu-jitsu ele está caminhando para um patamar profissional, onde todo mundo exige a profissionalização, a estrutura, mas ainda falta muito por detrás ali, né? Você mesmo citou agora um ponto. O professor às vezes fala ou pede algo que nem mesmo ele tem entendimento. É um absurdo. Né? Você fala, meu, não acredito que você está pedindo isso. Você escuta e fala, meu, não é possível que eu estou escutando. E é justamente isso. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Se a gente quer que o jiu-jitsu seja profissional, por exemplo, para gerar essa estrutura que a Tatame está hoje, com grandes marcas aqui, se a gente quer isso, a gente tem que mudar o nosso comportamento também. E Exato. Isso vai do mundo do jiu-jitsu inteiro. Não pode ser só a Tatame ou só a Fratras que levanta uma bandeira. Não. Todos têm que pensar que quanto mais a gente for profissional, mais as marcas, mais empresas, mais pessoas sérias vão querer se vincular a nós.
O Fepa estava falando isso, sobre essa questão do investimento também, não só na parte multidisciplinar, mas também de mídia. Hoje eu vejo que você se preocupa não só com a parte que tem que ter dentro do tatame, mas também fora, né? A parte de mídia hoje é muito importante para o atleta. Eu canso de falar para os atletas, galera, se você está representando uma equipe profissional que te dá toda uma estrutura, você tem que devolver isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Daniel. Você como líder de equipe, tem um investimento, a gente sabe do investimento que tem por detrás de tudo isso, mas também um retorno, não só dos atletas com resultado, mas também com mídia, com a parte toda ali que tem que ter para a equipe em si, né? Claro. Devolver, né? O pessoal tem que entender que quando a gente fala de uma equipe de jiu-jitsu, ela está vinculada totalmente à imagem do atleta. Ela não vive sem a imagem do atleta, ou do mestre, ou do professor que lá vai estar. Ela é uma bandeira, né? Ela é uma marca e as pessoas têm que fazer com que ela apareça, né? E isso, por muitas vezes, eles não têm essa conscientização. Então também é um trabalho que a gente tem que fazer. De conscientizar, né? E a gente volta naquele ponto que a gente já tinha comentado. Mas é um trabalho de paciência. Porque também levar sempre e começar durante o seu dia a dia com eles, gerar pequenos conflitos. De pequenos conflitos viram grandes contendas. Né, então é melhor que a gente vá devagarzinho, para e passo, como eu te falei. E acho que devagarzinho a gente começou a colocar para eles essa conscientização. Agora eu quero falar do brasileiro especificamente. Ai. Pode falar, Pedro. Ai. Lá vem ela. O brasileiro vem com 102 atletas. E eu queria perguntar, a Fratres vem brigar por esse título geral? Vem pronta pra guerra? Olha só, a Fratres já nasceu pronta. E a vontade é a máxima. A gente sabe que não é um mar fácil de nadar, né? Só tem tubarão. Mas os nossos tubarões estão com fome. E a gente vai com tudo. Eu acho que assim, a gente tá pronto, mas abrindo o jogo para você de verdade, eu acho que a gente tá longe ainda do troféu principal, do primeiro lugar. Eu digo por quê? Por quê? Por conta de volume de atleta. O nosso volume de atleta, apesar de 102 atletas, a gente tem uma mistura muito grande. Porque entre comercial e a turma de competição. E eu sei que por ter um pouco tempo hoje ainda no mercado, a Fratres hoje vai completar dia 26 de abril um ano que ela está aberta, né? Então a gente sabe que tem muita coisa a vir, tem muita coisa pela frente, tem muita água para passar embaixo da ponte. Nossos atletas vêm com tudo, vêm com voracidade, vêm com fome, mas a gente ainda sabe que lá ainda tem grandes marcas, grandes equipes que tem um volume muito grande de atletas. Estão entrando aí com 400, 500 atletas. E é difícil bater com eles. A gente tem uma turma boa de Master, a gente tem uma boa turma feminina, a gente tem uma boa turma de adulto principal, né? Do masculino, principalmente. Mas vai bater na dificuldade de ter lá volume 4 contra 90, né? É praticamente a luta dos espartanos lá, dos 300. Então, só que a gente vai ser persistente, a gente vai seguir. Nós temos qualidade. A quantidade a gente vai chegar ainda. Isso que eu ia falar. A qualidade também é importante, não só a quantidade. A qualidade sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos pensar assim, ó. Eu gosto de fazer muita matemática e muito estudo. A Adriarte, quando foi campeã agora do Pan-Americano, ela fez no feminino, quando ela foi campeã no feminino, ela fez 88 pontos. Se eu ganhar com todas as meninas que estão inscritas, eu faço 69 ou 71 pontos. Você vê a diferença? A dificuldade? Assim, a nossa dificuldade ainda é no volume. Mas você tem essa consciência que é um trabalho, é um processo. Claro, é um trabalho a longo prazo, é um processo de paciência, como eu te falei. E eu não quero dar o passo por dar, né? Não adianta eu chegar agora, boto 90 pessoas, ganho esse campeonato e depois? Como é que eu seguro? Como é que eu continuo? Então assim, a gente tem uma projeção financeira, uma projeção de análise, uma projeção de desempenho e tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso que o passo é longo, por isso que é um trabalho de paciência.
Agora, para finalizar essa reta final do nosso bate-papo, semana que vem, BJJ Stars 10, 2 atletas da Fratras, o reforço que acabou de chegar, Maurício Oliveira, vai estar no GP valendo 200 mil, e o Lucas Maquineia também. Fazendo a luta casada. Uma luta casada, é sempre importante ter 2 atletas, sempre ter atleta dentro de grandes eventos. E mais uma vez, a Fratras tem 2 representantes nesse grande evento que é o BJJ Stars. Pra gente foi, como eu falei, o reforço do Maurício foi um reforço muito bom de última hora. A gente ficou muito feliz com isso. A gente já tinha a luta casada do Maquiné, que por sinal, parabéns pra ele, que hoje foi campeão do Salvador Open. E foi lá e fez 5 lutas, passou o Já carro, tá esquentando os motores. já tá esquentando os motores, fazia parte do processo dele, fazia parte da programação. Então foi muito bem. A gente espera aí que os 2 venham com força total. Nesses 2, eu já estou apostando num ótimo resultado. Tem palpite pra final do GP? Vou perguntar pro Pedrita também. A gente não sabe para que lado vai o sorteio, né? Mas quem você gostaria de ver na final do GP? Eu gostaria de ver o Maurício Oliveira contra o Kainan. Porque a vitória do Kainan em cima do Rider e do Cantareira no europeu, eu não engoli direito. Então agora ele vai ter que pegar a Fratras ainda pela frente. Faço das palavras dele a minha final também. Maurício Oliveira e o Kainan, essa é a aposta de Daniel e Juliano Pedrita. Galera, muito obrigada pela participação de vocês, Obrigado Daniel, você. Pedrita, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm executando com a Fratras e vida longa pra vocês. Amém. No jiu-jitsu competitivo. Amém. Obrigado, Dai. Valeu. Muito Obrigado, bom Dai. Obrigado, Tatame. Até o brasileiro e até o BJJ Stars. Até. Aguardem. Logo, logo. Essa participação é um oferecimento da US Ramp. Galera, muito obrigada.